Então, só para recapitular para você que chegou agora, hoje, no final da manhã, a comitiva do candidato Tarcísio de Freitas, que disputa o segundo turno aqui da eleição estadual em São Paulo, a equipe do candidato, os jornalistas, os apoiadores que estavam em uma agenda na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, uma das maiores favelas aqui do estado, são mais de 42 mil pessoas ali em Paraisópolis. Ele estava numa ação, num evento, na inauguração de uma universidade ali dentro de Paraisópolis, quando essa agenda foi interrompida porque tiros foram disparados contra as pessoas que estavam nessa agenda. A Polícia Militar conseguiu reagir imediatamente, evitou que o dano fosse maior. Não há registro de feridos entre os integrantes da comitiva. O candidato foi retirado em segurança, está agora sendo acompanhado pela Polícia Federal, sendo monitorado pelas autoridades, porque evidentemente existe a preocupação de um novo ataque, do que pode acontecer nos próximos momentos, e em função disso, das investigações ainda em andamento, iniciadas há pouco, estamos aí há 2 horas, se tanto, do ocorrido, é o cuidado necessário para garantir a segurança do candidato e de toda a equipe. Nós vamos exibir para você agora, você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pela TV, mais um registro, dessa vez com o áudio do momento em que os tiros começaram ali naquela região. Vamos ouvir. E a gente observa nessas imagens, não é, um pedaço dos profissionais, e são os profissionais de imagem, entre eles o nosso cinegrafista, o Marcos Vinícius, fazendo as imagens do lado de fora, mostrando a ação dos policiais que estavam em confronto com os criminosos que estavam atirando, e do outro lado a gente ouve ao fundo, se quiser deixar como BG aí, Magal, esse áudio, do outro lado a gente ouve as pessoas orientando e pedindo para que eles se afastem, saiam da janela, se abaixem. Eram os profissionais de imprensa, os assessores, a equipe do Tarcísio Gomes de Freitas que estavam dentro dessa sala, como muito bem relatou a Camila Yunes, já posicionados, aguardando o início ali dessa manifestação do candidato. Então, a gente tem esses 2 momentos registrados, capturados aí pelo cinegrafista da Jovem Pan, o Marcos Vinícius, e é nesta rua, exatamente nesta rua, a gente vê ali um comércio aberto, já no horário útil do comércio, ali depois das 10 horas da manhã, lojas abertas e toda a vida funcionando normalmente ali naquela região. A gente vê a ação dos criminosos à luz do dia atirando contra este prédio, um salão, como nos detalhou a Camila Yunes, onde estava acontecendo essa inauguração dessa Universidade de Paraisópolis, com a presença do candidato Tarcísio de Freitas, que disputa, eu insisto, o segundo turno com o candidato Fernando Haddad do PT aqui em São Paulo. Tiago. A informação que nós temos que Tarcísio estava terminando a visita e aí é normal, é praxe. No fim da visita ele vai até os jornalistas, dá declarações, dá entrevista e aí inclusive os tripés das câmeras, todos já posicionados para a chegada dele. E a questão é, nós não sabemos ainda de que maneira se deu esse ataque. Agora, temos aqui algumas declarações que vêm sendo feitas em relatos da própria imprensa. De acordo com o fundador do polo universitário aí da comunidade, Wallace Rodrigues, o prédio onde o candidato estava não foi atingido por tiros.
ouvimos disparos do lado de fora do prédio. Foram disparos para o alto e, segundo ele cita aqui, diz que são opositores do candidato. Os tiros foram ouvidos no momento em que o fundador ia fazer um discurso. Tarcísio foi orientado, então, pelos seguranças a deixar o local. Ele desceu os 3 lances de escada do prédio. Esse, aparentemente, é o último andar, que nós acompanhamos essas imagens, com janelas bastante abertas, né? Um local bastante aberto. E aí o candidato desceu as escadas, entrou no carro, que é um carro blindado, e foi embora. O agente licenciado da Polícia Federal e que acompanha Tarcísio, Danilo Campetti, pediu que todos se deitassem no chão. E ele, inclusive, estava armado. Quando o tiroteio chegou ao fim, ao que tudo indica, o tiroteio, os tiros tinham cessado, o candidato e a equipe foram para uma van. O veículo, que é blindado, acabou deixando o local em alta velocidade. E, inclusive, na imagem que nós temos, Aros, do lado de fora já do prédio, com as pessoas correndo, tem um rapaz que está na entrada, ele, inclusive, tem o bottom do candidato e ele tem uma arma na mão direita. É o que nós estávamos vendo até agora há pouco. E do lado de fora, alguns policiais também, esse é um policial civil, né, que ajuda a reforçar a candidatura, a segurança do candidato, e ele, inclusive, usa o bottom para se identificar, para mostrar que ele é uma pessoa que está trabalhando na campanha. E do lado de fora, outros policiais que estavam monitorando e vendo realmente quem tinha feito esses disparos. Mas o relato desse rapaz do polo universitário é importante, dizendo que o prédio não foi atingido. Foram ouvidos tiros do lado de fora, Aros. O candidato do PT, Fernando Haddad, também está fazendo uma agenda aqui na capital paulista. Ele se manifestou rapidamente à imprensa. Daqui a pouco, Felipe, vamos tentar a nossa equipe que acompanha essa agenda do Fernando Haddad para saber o que ele disse lá na Zona Leste de São Paulo. Ele está em São Mateus e ele se pronunciou uma caminhada ao lado do ex-presidente Lula, candidato à presidência. Ele diz que soube do ocorrido com o evento, né, com essa agenda do adversário Tarcísio, manifestou surpresa, disse que faz uma campanha de paz ao fazer menção a esse tiroteio ocorrido em Paraisópolis. Daqui a pouquinho a equipe da Jovem Pan, que acompanha essa agenda, né, dobradinha Lula-Haddad em São Paulo, traz para a gente os destaques do que foi dito pelo adversário de Tarcísio Gomes de Freitas a respeito deste ataque. Tiago, a gente tem mais alguns tweets aqui, manifestações feitas por apoiadores, por autoridades aqui na internet. Vamos acompanhar. O primeiro é da Zambelli, mas o Tiago vai ter que ler porque estou como? Sem óculos, Tiago Berrecht. Então, você vai ter que ler para a gente o tweet da Zambelli, que vai entrar daqui a pouquinho, ela se manifestando também a respeito desse tiroteio, alvo de tiros, portanto, o candidato Tarcísio de Freitas. E o Tiago vai me ajudar, porque a esta distância eu não alcanço. Eu ainda enxergo um pouco melhor aqui você. Olha, a deputada Carla Zambelli diz o seguinte: em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao polo universitário, na verdade, ela retuita o que escreveu Tarcísio Gomes de Freitas. Esse é o texto do tweet do Tarcísio, e ela coloca aquele emoji da mãozinha agradecendo, abençoado, aquela mão que todo mundo... Sinal de oração, né? Sinal de oração. Então, ela só retuitou o que disse o candidato mais cedo. Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante a visita, ele explica efetivamente o que aconteceu. O ex-secretário da Cultura, Mário Frias, também se manifestou, coloca um símbolo urgente. Tarcísio de Freitas acaba de sofrer um atentado em Paraisópolis. Uma equipe da Jovem Pan estava próxima. As informações preliminares são de que o candidato estava em uma van blindada e todos estão bem. Ele, inclusive, faz um retweet, uma citação ao Paulo Figueiredo, nosso comentarista. Felipe Sabará, que também tem a participação na campanha. O próximo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acabou de sofrer um atentado enquanto visitava um projeto social na favela Paraisópolis. Traficantes chegaram atirando. Felizmente, o carro era blindado e tudo está bem. O Lula se gabando de não precisar usar colete, entendeu? Claro que são tweets escritos no calor da hora. Nós não temos ainda, né? Jornalisticamente, a gente tem que se posicionar. Não temos a informação de quem é o responsável pelos tiros.